Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos à leitura para o signo de Aquário. Aquarianos, vamos fazer uma leitura temporal intuitiva para o signo de vocês e que a espiritualidade, Mãe Manjá, te acompanhe, que traga abundância, que limpe de você todo o mal e que essa leitura seja libertadora, divisora d'águas e que traga as ferramentas, um meio para abraçar as oportunidades da vida. Antes de começar a leitura, só para te lembrar rapidinho que agora, segunda-feira, dia 4 de maio, ritual Viver Amor Verdadeiro. Você que tem alguém, você que tem alguém no teu coração, mas vocês estão afastados, existem obstáculos entre vocês, seja orgulho, seja magia, seja rival, seja aquela situação difícil que você sabe que existe amor, mas os obstáculos têm que ser derrubados. Esse é o teu pedido que você vai fazer nesse ritual. Para você que não tem ninguém, tem andado nos ciclos repetitivos de solidão, encontrar alguém no teu caminho, tá aí o teu pedido. Então, ritual exclusivo, viver amor de verdade, agora, segunda-feira, no dia 4 de maio. Qualquer dúvida, me envie no WhatsApp a tua dúvida. Se você já tá decidido, sabe como funciona, tá aí embaixo o link para você adquirir o ingresso. Pode pagar em 2 vezes, é um preço simbólico, mesmo assim pode pagar em 2 vezes. Depois no WhatsApp vai mandar teus dados, que é nome, data de nascimento. Se já tem alguém na tua vida, o nome dessa pessoa, a data de nascimento, se você souber, e aquilo que você vai pedir. Os obstáculos a serem derrubados, vitórias sobre rival, corte de magia, cortar o orgulho da pessoa, os obstáculos, seja o que for, traumas que não deixam essa relação se reaproximar. Você que tem alguém está junto, mas obstáculos materiais, situações, família, tudo que seja amor. O ritual é para você fazer os teus pedidos para viver o amor verdadeiro. Aquário, leitura é válida para o teu signo solar, lunar, ascendente e Vênus. Lembrando que é uma leitura generalista, nem todos vão se identificar, não force e boa sorte. O aliado, os estouros, o bordel, as rosas, os momentos, a riqueza. Quem tem um bichinho de estimação tem um aliado, tem uma companhia, mas tem que protegê-los de ruídos. Aqui pode ser ruídos físicos, né? Os estouros fala aqui, né? Ruídos de festa, pode ser coisas de futebol, depois todo mundo comemorando, tentar de alguma maneira proteger. Pode ser ruídos espirituais também, né? Quem tem um aliado, um gatinho, um cachorro, um animal, tem sempre um aliado, né, de limpeza espiritual, mas também o cuidar espiritual, fisicamente e espiritualmente dos bichinhos, dos animais. Aqui fala de momento de riqueza. Momento de riqueza. Quem trabalha com a internet, com a imagens, inteligência artificial, criando imagens, vídeos, situações, vem um momento positivo de riqueza. Cuidado, né, com o conteúdo que você possa eventualmente, em vez de ganhar, ser bloqueado. Como é que se diz agora? Como é que é? Não é bloqueado, bom, não lembro, mas pronto, perder seguidores ou até processado. Precisa de um certo cuidado aqui em conteúdos criados, tá? Na internet, ok? Tendo os cuidados, ok? Cursos de inteligência artificial, divulgação, vão num bom sentido para a riqueza, tá bom? Mas evite perder tempo com aquilo que não interessa na internet, o palco. Cuidado com posts falsos, certas situações que te levem a algum tipo de engano, né? Hoje em dia é difícil, às vezes, né? Tá ficando tudo muito confuso, a gente vê algo
é de verdade, é falso, e às vezes... Mas, e também cuidado com a tua imagem, pelo menos alguns de vocês, ser usado em algum tipo de ferramenta, de algum tipo de inteligência artificial. Também cuidado com quem usa o teu nome na internet, né? Coisa, por exemplo, que eu passo, né? Portanto, cuidado muito, né? Você receber uma mensagem de várias pessoas, mas, por exemplo, você que é meu seguidor, recebe uma mensagem minha na internet, puxa, aquele perfil e de repente é uma pessoa falsa, tá? Então, muita atenção, né? Há ferramentas maravilhosas, mas que a gente tem que estar a par, né? De como ver a verdade, como ver a realidade, tá bom? O eremita, a luz da verdade, a sabedoria, a paz do espírito, saber progredir. Aqui fala também, meus queridos, minhas queridas, aqui duas coisas. Eu falei de animais, né? Proteção, cuidado com pragas. Pragas de insetos, coisas assim do gênero, pragas físicas. Mas também cuidado com sinais espirituais. Pode ser em sonho ou você ver passar besouro, passar barata, passar rato em sonho ou ver. Passar, mas não existe. Tá? É um sinal espiritual de necessidade de limpeza, de proteção espiritual. O aliado espiritual aqui. O símbolo dos animais pode representar proteção, você sonhar com um arcanjo, sonhar com um orixá, sonhar com um guerreiro, sonhar com um animal de poder, tá? Tem um significado. E outro significado tem sonhar ou ver virtual, com os olhos espirituais, né? Outro tipo de situação que, em vez de proteção, diz a necessidade de proteção, a necessidade de limpeza, pode, né? Muitas vezes ver certas pragas representar magias contra você. E precisa ter uma certa atenção. Não pensar, eu vi isso, mas não significa nada. Sonhei com aquilo, não significa nada. Muitas vezes não significa, né? Não quer dizer, a gente não pode dar crédito a todos os sonhos, mas alguns em especial a gente tem que prestar atenção. Solidão. Comparação. Compreensão. Caramba, tudo em são. Consciência. A consciência da solidão, a compreensão e a comparação. O que significa Maimanjá? Possibilidades. A fonte. Um pouco de solitude, momentos de solitude são importantes. Para a gente fazer a comparação. O que é comparação? Medição, medir a diferença, medir os passos, medir as circunstâncias, as possibilidades. O que é que eu vou fazer? A fonte. A gente gostar, a gente poder estar com nós mesmos, e às vezes só com nós mesmos, também é importante. Sentir aqui também você falar, tirar um tempo para você e depois você falar com uma pessoa, uma conversa muito importante, muito franca com alguém, do que é a possibilidade, do que vocês desejam entre vocês. Pode ser uma situação de família, pode ser até que você saia de um ambiente de família para alguns de vocês, não magoando, não algo, mas para viver a tua própria vida. E outros como melhorar a relação, como transformar em algo bom, principalmente vida amorosa, quem tem alguém, mas não está legal, mas existe o desejo de vocês se darem melhor, existe o desejo de vocês terem uma vida mais unida, mas que essa pessoa se mantém muito ausente, tá? E em momentos importantes, às vezes está presente naqueles momentos, tá? E é bom, mas em momentos importantes, ou a maneira melhor daquela pessoa estar presente, ela não está conseguindo. Às vezes também você também não. E como organizar isso, né? Como comparar, como cada um ceder e cada um ampliar a constância, a energia, o interesse de estar nessa relação e ser uma fonte de mudança, ser uma fonte de novas possibilidades. Também a solitude mostra caminhos diferentes para o sucesso.
e retornar aqui a uma experiência pessoal de sabedoria e de sucesso. Arquétipos de animal de poder. Usar, pesquisar. Qual é meu animal de poder? Qual é meu arquétipo para este momento? Banho de rosa vermelha para sedução amorosa, porque vai ter momentos aqui de mais sedução, mais interação, mais calor aqui nas relações amorosas também. E vão ajudar a puxar essa energia. E aquilo que estava muito parado na tua vida vai ter movimento. O que é que trazia? Aqui não é só solidão, é vida parada. Às vezes eu tô... Tem gente em volta, mas sinto a vida parada. Sinto algo que eu preciso. Talvez seja o desenvolvimento espiritual, uma consciência maior de mim mesmo. Talvez seja a interação com novas pessoas, trabalho, mudança, navio. Talvez seja o lugar que eu viva, não me sinto realizado. E verá essa mudança. A vida deixa de ser parada. Tá? Cuidado com objetos perdidos dentro do carro, possam ser roubados. Documentos, por exemplo. Mudança, lírio. Quem está numa situação, quem está num lugar que não gosta, no trabalho que não gosta, vai ter mudança. Vai ter mudança em paz. A consciência, né, das possibilidades é fonte de mudança. E a comparação com momentos melhores, muito, muito. E a gente às vezes se ilude com algumas coisas. A gente pensa assim, puxa, em minha volta tem muita gente, não tem motivo de eu me sentir sozinho. Tá? E às vezes uma mudança de determinada coisa nos faz sentir, agora sim eu me sinto acompanhado. Alguém que falta, um trabalho diferente que falta, uma ajuda, um desenvolvimento espiritual, que agora sim eu me sinto mais completo. Né? E não a ilusão de se sentir completo. E às vezes a ilusão é de ser assim, posso mudar o que mudar, sempre vou sentir sozinho. E aqui Aquário está tendo a realidade. Não, tem uma coisa que eu posso fazer. Tem uma mudança que eu posso fazer que eu vou me sentir completo, sim. E depende muito de você. A minha solidão é por causa do amor. Por causa de alguém que eu sinto a falta. Montanha, navio e cruz. Sinto a falta de uma pessoa. Mas eu não mando no livre-arbítrio da pessoa. Para não. Vamos lá. Livro, âncora e mulher. Mas primeiro mulher, em primeiro lugar, cuide de você. Independente se você é homem ou mulher, a carta mulher representa você. Tá? E aqui cuide de você. Do teu ambiente, da tua energia, do teu estar, dos teus sonhos. De Deus dentro de você, a fonte. A luz que me ilumina não pode ser apenas consciência do outro, tem que ser a consciência do eu. E mais uma vez fala, contrato de trabalho, contrato de estabilidade. José, eu tenho um bom trabalho, mas é muito instável. Aqui fala de conseguir algo, um contrato, uma clientela, se for por conta própria, uma parceria que traz a estabilidade daquilo que você gosta de fazer. Tá? O rato outra vez. Cuidado com essas mensagens dos ratos, que vem de amizades, vem do parque, vem de um determinado ambiente, que a Espiritualidade fala assim, essa mensagem é mude do ambiente. Alguma coisa tem que mudar. Ou é de família, ou é de trabalho, ou é amizades, alguma coisa tem que mudar. Às vezes, o que é que eu tenho que mudar? Mim. Às vezes, eu tenho um ambiente de pessoas que eu podia estar convivendo, mas eu me tornei um solitário, o eremita, a solidão. E depois digo, minha vida é vazia, mas porque você não se permite também. Mas eu tenho, sim, tenho um ambiente, mas é tudo falso, então vamos criar um novo ambiente. Zé, se eu for pedir ajuda àquelas pessoas, não tenho. Mas se for pro churrasquinho, então vai pro churrasquinho, divirta-se. Né? Deixa, não vou. A ajuda que você espera pode vir do outro lado. Pode ser uma pessoa chega. Tá? Mas às vezes a gente tem que compreender as pessoas, a fragilidade. Sem nos colocar numa situação frágil. E às vezes não é o convívio que nos deixa frágil. É não compreender aquilo que cada um tem para dar. Às vezes um ambiente de churrasco é legal, é bacana, uma festinha, isso. Mesmo que aquelas pessoas, eu sabendo que aquelas pessoas não me acompanham intelectualmente, ou não me acompanham espiritualmente, ou numa ajuda, mas o momento é de churrasco, não é de ajuda. Tá? E às vezes é porta para conhecer outras pessoas. Às vezes uma pessoa completa todo o resto. Mas cuidado com a solidão excessiva. E é o fim de momentos de falta de sorte. E eu entendo, José,
Mas essa coisa do churrasco, da diversão, não chega. Eu entendo, meu querido, entendo. O meu lado intelectual, o meu lado pessoal, o meu lado espiritual me pede mais coisas, me pede algo, tá? Certo, mas não traga para o ambiente que é só de convívio. Não misture as coisas. Há pessoas, tá, que preenchem o teu lado intelectual, espiritual, talvez até amoroso, estão para chegar, estão para ser chave, estão para ser abertos os caminhos. Mas não se azede, não se situe completamente na solidão. Mais uma vez, uma solitude, momentos de solitude, fase de solitude é positivo, mas não pode ser eterna, tá? E se eu sinto esse vazio, mesmo estando ao lado de pessoas, eu preciso de uma energia que encontre as pessoas certas, que encontre as pessoas intelectualizadas, espiritualizadas, humanizadas, certas para preencher o meu espaço. É isso que é a proposta espiritual que está para acontecer no teu caminho, ok? Aquário, colheita, esperança. Colheita, esperança. O sol e o trabalho. Colheita de aquário. Fala em questão de trabalho. O trabalho não é só o trabalho físico, o trabalho material. É mais do que isso. É a equipe. É a realização. É o trabalho espiritual. Senti muitos aquarianos nessa angústia, mas é uma angústia de saber mais sobre a espiritualidade. Ao mesmo tempo tem que equilibrar trabalho e comércio, não é tua vida, tem que se comer, tem que pagar as contas. E nessa parte da esperança do sol, tem como ter o trabalho, o lado material equilibrado, também vem o equilíbrio espiritual. O imprevisto, a alucinação. E, gente, aqui fala de equilibrar o espiritual no seguinte sentido. Alguns de vocês trabalham, ganham dinheiro, mas o dinheiro não fica. Sempre quebra alguma coisa, sempre há um imprevisto, sempre há ver algo, mas não seguir. Aquela coisa que eu falei dos insetos, dos bichos. Rato, significado de roubo. Roubo a minha energia, eu acordo cansado depois de dormir. Eu trabalho, ganho, mas o dinheiro não fica. Tem a ver com algo espiritual que você tem que procurar, o pensamento. Não é alucinação, é o pensamento de uma vida melhor, é o pensar realmente numa ajuda, um desenvolver, um caminho espiritual decidido, a ausência de indecisões, eu não sei por onde virar. A solidão demasiada nos faz assim, a indecisão. O espiritual nos faz emitir luz e receber mais luz. Isso vem na forma de mentores, mas vem na forma de gente também, que nos traz oportunidades. O julgamento. 10 de ouros. Oportunidade de fartura, abundância. E há um bálsamo aqui. É como um bálsamo aqui na leitura de Aquário. O mundo, isso, Rainha de Espadas. Que é esse bálsamo? Viver uma vida que eu desejo viver. Poder viajar, poder ser eu mesmo. Não me sentir julgada e muito menos não me sentir não próspera. É que é prosperidade batendo. 6 de paus, confio. Aqui fala de vocês encontrarem aqui uma pessoa, possivelmente mulher, pode ser uma parceria ou uma situação de herança, tá? Que é uma discussão. É algo de justiça. 7 de espadas. Mas para ver uma verdade. Aqui coisa de justiça que você não foi chamada. É ser chamada numa situação de justiça para estabelecer uma verdade. Justiça de trabalho, justiça de valores, justiça de compras. Você que investiu alguma coisa, comprou e não foi entregue. 3 de paus. Para trazer o valor para você. Primeiro é saber a situação. E você que tem direito, por exemplo, uma aposentadoria não está recebendo, uma baixa médica, não recebeu dinheiro, poder receber. Primeiro vai ver a situação, como é que você está, para você poder receber e talvez uma indenização.
né? Tua vida andar de cabeça para baixo. 6 de copas, lua invertida. Não tenho medo do passado, mas sim, o passado me traz esperança. O passado me trouxe até a espiritualidade. A espiritualidade curou o meu medo e curou aquilo que eram memórias negativas, ou medos do passado. 3 espadas que me faziam doer. Que fala de cura de traumas, medos, indecisões. E passa muito roda da fortuna, pela segurança financeira, pela mudança de uma situação. O louco, me sentir livre. Aqui vocês vão ter dinheiro para gastar. Tem fase na vida que não tem dinheiro que chegue. Tem fase na vida que tem dinheiro que chegue apenas. Ou seja, eu pago minhas contas. E tem fase na vida que eu posso gastar, investir em mim. E aqui é isso, tenho dinheiro para gastar, me sentir livre financeiramente. As de ouro, está aí. Uma sorte passando no jogo, sorte nos negócios, um bom contrato de trabalho, liberdade financeira. E outros de vocês olham para uma pessoa e vem aquela pessoa livre. Livre, mas ao mesmo tempo livre infantilmente. Livre, ou seja, ela pensando que é livre, mas ela é escrava de algo. Escrava de um vício, escrava de um comportamento, pode ser contatinhos. 2 de paus, escrava de orgulho. Escrava de orgulho, de querer fazer tudo sozinha, de achar que não precisa de ninguém. Escrava de uma zona de conforto. Como é que fica, mãe Manjá? O eremita diz que essa pessoa vai amadurecer muito. Mas não é só amadurecer, é também vencer o passado. Aqui é, em você, vencer o passado e alguém que você ama também vencer o passado. Vencer o orgulho. Cavaleiro de paus, e te procurar. Apaixonadamente. Alguém vence o orgulho e te procura apaixonadamente e tá pra breve. 8 de copas. Porque sente a falta, sente a dor, sente o erro. Cavaleiro de copas. Sente medo de perder. As de copas. E aquilo que era uma vida superficial perde o sentido para essa pessoa. Começa a virar aquela fase de sim, eu tenho que juntar os meus trapinhos. Tenho que construir algo mais sólido na minha vida amorosa. E talvez não só amorosa. Mas repare, sai a rainha de copas. Construir algo na minha vida mais sólido. Eu não te tratei como você deveria ser tratado. E você é uma pessoa de muito valor para mim. De sabedoria, de desejo, de solidez. E é com você que eu vou querer construir a solidez. E é você que eu quero construir o amor de duas pessoas que se amam, enamorados. Ou seja, vem a fase de aquário de viver amor sólido. De quem amadurece, mas se cura-se das ilusões. Quem amadurece, mas também cura-se do passado que era rígido, cheio de orgulho. É um amadurecimento com leveza, com liberdade. Uma mistura do eremita com o louco que ama de verdade. É isso aí. Mistura do eremita com o louco que ama de verdade. E você vai escrever aí nos comentários: vou viver essa loucura de amor, loucura no bom sentido. Esse amor que vale tudo, que vence tudo. Vou viver essa loucura de amor. Não vai embora sem deixar aí. Gratidão e até a próxima.